Questão 3. Para cada uma das 4 condições que caracterizam uma métrica, obtenha uma função real que não a cumpre, mas satisfaz as outras 3. A primeira propriedade. Temos aqui o quê? Que a distância de x a y é igual a 0 se a distância de x a y for igual a 1. Aqui temos que provar que ela não cumpre. E tendo x igual a y, então vamos ter que a distância de x a y é igual a 1, o que logo não satisfaz a propriedade. Aqui a propriedade 2. Se x é diferente de y, então a distância de x e y é maior que 0. Considerando a distância de x a y igual a 1, tendo a distância de x a y igual a 1, então com x diferente de y temos, se x é maior que y, a distância de x a y é igual a 1, que é maior que 0. E se x é menor que y, a distância de x a y é igual a 1, que é maior que 0. Logo, com x diferente de y, então a distância de x a y satisfaz a propriedade 2. Propriedade 3. A distância de x a y sendo igual à distância de y a x. A distância de x a y é igual a 1, portanto, a distância de x a y é igual a 1, que logo satisfaz a propriedade 3. Propriedade 4. A distância de x a y é menor ou igual à distância de x a y mais a distância de y a z. Considerando x, y e z pertencente aos reais, se temos a distância de x a y igual a 1, então 1 é menor ou igual a 1, 1 mais 1, que no caso aqui então vai ser o quê? 1 é menor ou igual a 2, o que logo satisfaz a propriedade 4. Então aqui na primeira a gente conseguiu, o objetivo era demonstrar que a primeira não satisfaz. Então aqui com as demonstrações obtemos o quê? Que a primeira não satisfaz e que a 2, a 3 e a 4 satisfaz as suas propriedades. O 2. Usando a distância de x a y igual a 0. Propriedade 1. Se a distância de x a y é igual a 0, fazendo x igual a y, temos o quê? Que a distância de x a x é igual a 0, o que logo satisfaz a propriedade 1. Propriedade 2. Se x é diferente de y, então a distância de x a y é maior que 0. Com x diferente de y, temos a distância de x a y igual a 0, o que não satisfaz a propriedade onde a distância de x a y deveria ser maior que 0. Propriedade 3. A distância de x a y é igual à distância de x a y, de y a x. Aqui ficou errado. A distância de x a y é igual a 0. Logo, a distância de y a x ser igual a 0. Então, temos o quê? Que ele satisfaz a propriedade 3. 4. A distância de x a z é menor ou igual à distância de x a y mais a distância de y a z. Tendo a distância de x a y igual a 0, a distância de x a z vai ser menor ou igual a 0 mais a distância de x a y. Logo, a distância de x a z com a distância de x vai ser igual à distância de x a z, o que satisfaz. Aqui na segunda, o nosso objetivo era mostrar que a D2 não satisfaz a propriedade e com as demonstrações foi possível demonstrar aqui que a 1, a 3 e a 4 satisfaz e a 2 não. Terceira, tendo distância de x a y
igual a 1 se x for menor que y, é igual a 2 se x for maior que y, e igual a 0 se x for igual a y. Vamos para a primeira. A primeira colocando o quê? A distância de x a y igual a 0. Se x é igual a y, a distância de x a y vai ser igual a 0, pois x é igual a x. Então, a distância de x a x é igual a 0, o que satisfaz aqui a propriedade onde a distância de x a y é igual a 0. 2. Se x é diferente de y, então a distância de x a y é maior do que 0. Se x, sendo diferente de y, x é maior que y ou x é menor que y. Tomando x maior que y, temos a distância de x a y igual a 2. Tomando o x menor do que y, a distância de x a y vai ser igual a 1, o que logo satisfaz a propriedade, onde a distância de x a y deve ser maior que 0. E aqui temos o resultado como 2 e 1. A propriedade 3. A distância de x a y ser igual à distância de y a x. A distância de x a y é igual a x maior que y, que é igual a 2, e x menor que y, que é igual a 1. Tomando x maior que y, temos que a distância de x a y é igual a 2. E tomando x menor que y, temos que a distância de y a x é igual a 1. Logo, a distância de x a y é diferente da distância de y a x, o que logo não satisfaz a terceira propriedade, onde a distância de x a y deveria ser igual à distância de y a x. Agora, a quarta propriedade. A distância de x a z é menor ou igual à distância de x a y mais a distância de y a z. Então, vamos lá fazer. X pode ser maior que z e o x pode ser menor que z. Tendo a distância de x a y igual a 1, se x for menor que y, igual a 2 se x for maior que y, igual a 0 se x igual a y. Se x é maior ou igual a z, a distância de x a y é igual a 0. Então, temos que a distância de x a y é igual a 2. Se y é igual a x, a distância de x a z, se x é maior ou igual a z, temos que a distância de x a y mais a distância de y a y é igual a 0. Então, aqui temos o quê? A distância de x a z é igual a 2. Então, vamos colocar aqui o valor 2. Que é menor ou igual à distância de x a y, que é igual à distância de x a z. Então, vale 2 também. E aqui a distância de y a z é igual à distância de y a y. Então, aqui fica 0. Então, vai ficar o quê? 2 é menor ou igual a 2 mais 0. Logo, 2 é menor ou igual a 2, o que logo satisfaz a propriedade. Então, aqui conseguimos demonstrar o quê? Aqui o objetivo era mostrar que a terceira proposição não satisfaz, como conseguimos demonstrar aqui. Quarta. Aqui. A distância de x a y é igual a x menos y ao quadrado. Então, vamos lá. A primeira propriedade. Se x é igual a y, temos que a distância de x a x é maior que 0. Então, vamos lá. A distância de x a x é igual a x menos x ao quadrado,
que é igual a zero ao quadrado, que é igual a zero, o que logo não satisfaz, porque deveria ser maior que zero e não igual. A2. Se x é diferente de y, então a distância de x a y é maior que zero. Como x é diferente de y, temos que, se x é maior que y ou x é menor que y, tendo o x maior que y, a distância de x a y vai ser igual a x menos y ao quadrado maior que zero. Se x for menor que y, a distância de x a y vai ser igual a x menos y ao quadrado, que vai ser maior que zero. Logo, a distância de x a y é maior que zero, o que satisfaz a propriedade. Agora aqui, propriedade 3. A distância de x a y menos a distância de y a x. Então, vamos lá. A distância de x a y é igual a x menos y ao quadrado. Então, tendo a distância de x a y igual a x menos y ao quadrado, então aqui resolvendo, fazendo produto notável aqui de y e x ao quadrado, temos o quê? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E a mesma coisa vamos fazer aqui com x menos y ao quadrado, que vamos obter o quê? X ao quadrado menos 2y de x mais y ao quadrado. Logo, o que eles dão o quê? Dão uma resolução igual. Logo, temos o quê? Que a distância de x a y é igual à distância de y a x, o que satisfaz a preposição. Aqui, agora vamos para 4. A distância de x a z é menor ou igual à distância de x a y mais a distância de y a z, sendo x, y e z pertencente aos reais. A distância de x a y é maior que a distância de x sobre x a y mais a distância de y a z. O que acontece aqui? Ela fica maior. Então, ela já não vai estar satisfazendo a propriedade, porque o nosso objetivo era mostrar o quê? Que ela era menor ou igual. Então, aqui, conseguimos mostrar que uma métrica, o que era uma métrica, e desenvolvemos cada uma delas.